Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar mais uma aula da nossa classe Logos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês, meus irmãos. Hoje será a quinta aula da nossa lição, Castigo e Esperança. O professor será o nosso irmão Guilherme Valim. Ele deu a aula no dia de ontem e hoje, né, a gente vai ter a reprodução dessa aula que foi gravada no dia de ontem e esperamos que todos nós sejamos abençoados por essa aula, não é mesmo? Vamos ter uma palavra de oração para a gente começar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens preparado, Pai, nos nossos corações esse momento de estudo, nas segundas-feiras de noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu no dia de ontem, Pai, esse estudo bíblico, e hoje vai nos abençoar mais uma vez com esse mesmo estudo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, unicamente, Deus. Guarda, Senhor, as nossas vidas, que nós tenhamos sempre preparados, Senhor, para esse momento, Pai, que nós possamos experimentar pelo Teu Espírito transformação. É isso que nós clamamos, Senhor. Também clamamos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a recuperação do professor Guilherme Saião, Senhor, que passou por esse AVC, Senhor. Poxa, que libertação o Senhor ofereceu a ele, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor está abençoando a sua vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ele está se recuperando no tempo certo. E é isso que nós te agradecemos, Senhor. Continua abençoando a sua recuperação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. A gente está começando agora, e aí o tema de hoje, como a gente falou no início, é de Jeremias 5. E aí a gente tem um título que fala: O Povo Erotizado. Para a gente entender, para a gente começar a discutir sobre isso, a gente vai se debruçar pela leitura da palavra, e aí a partir disso a gente vai entendendo. Então, se a gente puder abrir lá em Jeremias 5, a gente vai do versículo 1 ao 9. Foi? Vamos lá. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber. Buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta aos teus olhos? Tu os feriste e não os doeu. Consumiste-os e não quiseram receber disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois eles não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas esses, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, então, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro.
deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Ou não me vingaria de nação como essa? É um texto bem pesado. Se a gente for parar para pensar, discorrendo aqui sobre tudo, a gente falando do contexto que estava o povo, aqui na situação, para a gente se localizar, realizar na mesma terra, é o povo Jeremias falando do povo de Judá, o povo do reino do sul, e eles estavam em uma condição que era completamente horrível. Era um povo que estava em completa rebeldia, em desordem, corrupção e todos os tipos de males. Eles se entregavam a outros deuses, se entregavam à prostituição, homens se juntavam a outras mulheres, e isso causou uma grande ruína na população na época. E esse é o contexto que a gente está agora. E Jeremias vem exatamente para profetizar sobre esse povo. E o que acontece é que ele pensa, Deus dá uma direção para ele, né? Então vai ao povo, vê se tem alguém que é inocente, que se tiver pelo menos um inocente, eu perdoo essa terra. Eu, como Deus, o Senhor, perdoo essa terra e a gente segue. Isso faz a gente lembrar de um paralelo também. Quem se lembra alguma outra vez que isso aconteceu? Ló, boa. E o que aconteceu lá na época de Ló? Como é que era o contexto? Perversidade sexual. Perversidade sexual. Onde? Em Sodoma. E aí, Abraão, né, vê a questão de toda a cidade, de toda a região, e ele vai ao Senhor. Senhor, não destrói essa cidade. Se a gente achar, pelo menos, ele vai falando alguns números, né, 50, mas se faltar 5, se a gente chegar a 45, a 40, e aí no final, Deus não tem todos esses, mas se a gente chegar a 10, o Senhor pode perdoar essa terra, o Senhor pode perdoar essa nação? E aí, enfim, a gente vê o que acontece. A nação acabou sendo, a cidade, né, destruída. E aqui a gente tem outro paralelo. Jeremias, no caso agora é o próprio Senhor que fala com ele: olha, Jeremias, dá uma volta aí por Jerusalém, dá uma olhada nas ruas e vê se você encontra pelo menos um, pelo menos alguém que seja sincero, alguém que seja puro de coração e que me sirva com toda a verdade, com toda a genuinidade. E aí Jeremias tenta. Ele fala: tá, eu vou nesses aqui que são os mais pobres e são aqueles que talvez sejam mais humildes, possam se curvar mais ao Senhor em detrimento de tanto orgulho, né, tanto ego espalhado pela região. Acredito que esse povo pode dar certo. Mas aí não. O que acontece é que ele vê, não, mesmo assim, essas pessoas não estão seguindo. Mas, Senhor, eles são apenas os pobres, eles são insensatos, eles não sabem de muita coisa, então eles nem te conhecem, nem conhecem os mandamentos, né, o direito do Senhor, que ele chama aqui. Então tem uma outra solução, Deus. A gente pode ir aos ricos, aqueles que são letrados, né, que têm mais conhecimento, que podem saber mais do Senhor e que devem seguir. Então vamos lá. E aí foi até aqueles mais ricos, e o que aconteceu foi completa destruição. Nem mesmo esses seguiam ao Senhor e serviam. Mas a gente tem um grande ponto aqui. Essas pessoas, algumas de fato sabiam da lei do Senhor, sabiam os mandamentos do Senhor, mas a grande questão é que elas não queriam mesmo. Eles falavam: olha, eu sei que tem isso aqui, eu sei que tem a lei, né, tudo mais, mas eu não quero, eu realmente não quero. E aí o que acontece é que a gente está diante dessa situação em que todos estavam corrompidos, e realmente não tinha um sequer que fosse livrado por Jerusalém. Dentre os simples, dentre os líderes,
pensa, poxa, os líderes, né? Eles deveriam ser exemplos, deveriam estar nem mesmo eles. E o que a gente vê, a gente pode até fazer um paralelo com aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 4:2, ele fala sobre a consciência cauterizada da população. E o que seria essa consciência cauterizada? É quando de fato o pecado já está tão entranhado na vida das pessoas, nas nossas vidas, que o pecador já não se percebe dissociado do seu pecado. E aquilo já é normal. Ah, mas o que tem que fazer isso? O que tem? É só uma coisinha. Enfim, não precisa ficar me colocando regras. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o que o Senhor fala, mas é só isso aqui, não tem problema. Deus ama a todos. Deus é um Deus de amor e está tudo bem, Ele me aceita como eu estou. É verdade que essas coisas são verdade, mas não acaba aí, e nem pode acabar aí, porque senão é mentira. Então elas são meia-verdades que, se contadas só até aí, são completas mentiras. E aqui a gente chega no ponto de que o povo estava em um grande conflito. Olha, e Jeremias apresenta isso, né? Ou a gente segue a palavra de Deus, ou a gente não segue. Ou a gente conhece, pratica, ou a gente conhece e diz, não, isso não tem nada a ver comigo, eu não quero isso, ou a gente nem procura conhecer. E aí, qual é a questão? Qual é o ponto, né? A decisão das nossas vidas? Isso a gente traz para as nossas vidas hoje. A gente conhece a palavra de Deus? A gente conhece o Evangelho? Ou a gente está como esse povo, que tinham muitos que não se conheciam, não se debruçavam sobre a palavra de Deus, e tinham outros que até sabiam, mas falavam, não, isso não tem nada a ver comigo, eu acho que não é assim, eu acho que Jesus é diferente do que estão falando por aí. E às vezes a gente tenta criar vários, eu acho, né, e a gente inventa várias Bíblias, a gente inventa várias palavras de Deus que na verdade nunca foram ditas. Mas o convite do Senhor para nós hoje, assim como foi para esse povo, era: olhem a sua situação, olha onde vocês estão, olha o que está forte, firme, fundamentado na sua mente, no seu coração, e porque a palavra de Deus, já revelada para nós, a Bíblia, não seria, se por alguma rebeldia nossa a gente falasse, mas eu não quero. Será que a gente consegue definir? Muitas vezes a gente chega no ponto de que não tem resposta. A gente só fica, mas eu não quero e acabou, deixa eu seguir a minha vida. Porque realmente não tem como discutir muito contra isso. A palavra de Deus nos constrange, nos coloca em uma situação de que realmente a gente é pobre, miserável, pecador e precisa, carece das verdades dele, da revelação da palavra dele. E aqui a gente vê, né? A gente falou sobre esse contexto de Jerusalém, esse povo em completa idolatria a outros deuses, perversão sexual, assim como a gente via lá na época de Abraão com Sodoma. E o outro ponto, as pessoas até tinham uma certa religiosidade, elas até poderiam falar, não, eu conheço, que a gente viu aqui, né? Tinham os ricos que conheciam a palavra de Deus de certa forma, mas tudo não passava de uma falsa religiosidade. Era algo externo, era uma coisa que não revelava uma profundidade que vinha da mente, do coração, não vinha de uma mudança de vida. E se a gente pensar isso com as nossas vidas hoje, o que poderia fazer da gente falsos religiosos? O que pode acontecer para que a gente não seja encontrado como esse povo que não foi encontrado como justo, como alguém que pode estar junto, né? Estar à mesa, Pai, e junto com Deus?
Ontem eu estava conversando com um motorista de aplicativo, estava voltando de noite com as minhas filhas de um outro evento de igreja, e por acaso ele era cristão. A gente começou a conversar um pouco até sobre a nossa sociedade aqui, atual, né? Sociedade do Brasil e particularmente aqui do Rio de Janeiro. E eu conversei com ele assim, cara, as igrejas, nós somos hoje 30 e poucos % da sociedade brasileira. É o que se diz aí no IBGE, né? E o que as igrejas estão fazendo, de fato? O que está sendo pregado na igreja? Né? Porque onde a igreja, onde o evangelho chega, tem que trazer novidade, tem que trazer prosperidade. Estou falando só de riqueza, prosperidade da família, prosperidade de vida, intelectual. As pessoas têm que viver melhor, tem que ter outros valores que eu estou dizendo falar. E o que está faltando para a igreja? De repente é falar de fato que tem que ser falado dentro das igrejas. A palavra, confrontar certos comportamentos, confrontar o pecado, que a palavra de Deus fala, né? E Jeremias aqui ele veio para confrontar o pecado da sociedade local, da época, seja pecado sexual, seja pecado de idolatria, seja pecado é pecado. E eu acho não tenho certeza, que falta hoje às igrejas ser genuíno no Evangelho. Porque nós somos hoje, você vê uma multifácil da igreja. Cada hora que tu olha, eu fui ontem, onde é que eu estava ontem? Fui a Guadalupe ontem, bairro que eu sou nascido e criado. Eu vi tantas igrejas próximas que eu nunca tinha visto anteriormente. E o que isso está trazendo de fato, de mudança? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Então é isso que eu acho que complementando o que você falou, é a minha visão. Falta você pegar o evangelho genuíno, que o profeta Jeremias aqui foi e confrontou, né? A gente hoje não confronta, a pessoa não é confrontada na igreja, a população não é, o membro da igreja ele vai e não é confrontado. Então, na minha visão, é o que está faltando, é um confronto com a palavra, com a realidade. É interessante isso que ele falou, porque à primeira vista a gente pensa assim, o problema da igreja é a distração. A gente está distraído, a gente sabe o que é a realidade, mas a gente tem uns desvios ali, outro ali, seja na área sexual, seja na área política, né? A gente nunca viveu tanta distração em relação à política, né? A busca pelo prazer, aquilo que apraz. E aí a gente pensa, não, vamos remediar isso fazendo mais reuniões, fazendo mais... Só que não é esse o problema. A gente cria outras distrações. O problema é a santidade. A gente não está buscando a santidade, não estamos seguindo um Deus que diz santo e que diz para a gente ser santo porque Ele é. E é isso que dá todos esses desvios aí, que acaba sendo a regra para alguns. Né? Então é bem complexo essa questão de... Eu trago isso até para a minha vida, porque eu me distraio com muita coisa. E às vezes eu perco o foco. O meu foco às vezes está em outras coisas que não a palavra. E o que faz diferença é a gente realmente trazer isso para as nossas vidas. Claro que a gente não vai trazer esse contexto todo, né? Porque, enfim, é o Antigo Testamento, a gente tem que ter sabedoria de como aplicar cada parte mesmo da palavra de Deus para as nossas vidas, mas precisa ser aplicado, precisa ser entendido. Como que esse povo chegou nessa situação? E aí a gente consegue aplicar, a gente consegue lembrar, pensar como que eu cheguei numa situação tão caótica, como que eu fui capaz, como eu pude chegar nessa situação. E aí sim a gente vê um problema comum, que a gente pode ver, inclusive lá em Jeremias 2, no versículo 20, ele diz assim: o Senhor diz, quando Israel adorou a Baal: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei com vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vida brava? E a gente pode se perguntar: Senhor,
o Senhor me abriu o caminho, o Senhor realmente me livrou, aqui todos nós conhecidos, né, da palavra de Deus, sendo alcançados pelo Evangelho, o Senhor me alcançou, a sua graça me alcançou, e agora como pode eu ter me esquecido disso? Como pode eu ter dito, eu não quero te servir, eu não quero, Senhor, mesmo depois do Senhor ter morrido e ressuscitado numa cruz por mim, mesmo depois disso, mesmo depois do Senhor ter me falado que pode transformar minha vida por inteira em relação a valores, em relação a me dar realmente uma nova vida, uma nova mentalidade, eu fui capaz de dizer, eu não quero te servir, Senhor. E como? Como que a gente pode fazer isso? E ele fala, eu mesmo te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura. E mesmo assim, a gente nega, a gente rejeita. E foi o que o povo fez na época, lá em Jerusalém. Eles tinham tudo. Se a gente for olhar mais para trás, né, poxa, o povo sendo liberto da escravidão no Egito, tantas libertações, tantos livramentos, isso já poderia ser motivo suficiente para todo mundo falar, nossa, eu nunca mais quero fugir da presença de Deus, nunca mais quero sair disso, porque isso já foi suficiente. Mas ainda assim a história continua, e Deus continua libertando o seu povo, continua guardando, livrando, e ainda vem Jesus que liberta de uma vez por todas da força do pecado, do domínio do pecado, e aí chega na gente mesmo assim dizendo, não, Senhor, eu não quero te servir, mesmo assim. Eu acho que a gente não, o que o Paulo fala, né, que se nós não tivéssemos a fé, né, em Cristo, se não fosse verdadeiro aquilo, né, o que Jesus fez, o sacrifício fosse eficaz, né, nós seríamos os mais triste de todos os homens. Eu acho que a gente não tem essa compreensão, porque assim, a gente tem uma vida tão boa, que a gente, tipo, assim, a gente não tem noção do que seria viver sem Jesus. Então eu acho que eu penso dessa forma, sabe? E principalmente assim, a nossa geração e as que estão vindo agora, no caso, as minhas filhas, né? As crianças pequenas, a gente vive num momento em que tudo é muito acessível, gente. Tudo. Eu falei isso na última escola dominical que eu estava aqui, eu falei também. A gente tem muito conforto, tudo é muito disponível, sabe? Minha avó teve 11 filhos. Ela não tinha máquina de lavar. Você imagina você com 11 filhos, sem máquina de lavar, né? Hoje em dia a gente tem máquina de lavar. Quem não tem máquina de lavar, tem a lavanderia, que vai lá, bota lá, paga, entendeu? Então assim, a gente vive numa... E a gente pensa que não, mas eu creio que o próprio, eu acho que o sacrifício de Jesus, ele contempla todas as coisas, sabe? Essa vida boa que a gente pode ter, contempla tudo isso, sabe? Desde a questão espiritual, a material, emocional, Jesus traz equilíbrio em tudo na nossa vida, a gente não tem a compreensão. Agora, eu acho assim, a nossa vida está muito confortável. Eu até falo para ele, não vai demorar muito, a perseguição vai vir. Porque a roda precisa girar. O mundo precisa... Exatamente, o mundo precisa ouvir o Evangelho para que Jesus volte. A igreja está perdendo esse foco. Jesus precisa voltar. E para que ele volte, é preciso que o Evangelho seja pregado. Então eu acho que não vai demorar muito, a perseguição vai vir. É a minha compreensão. Não sei qual é a medida do tempo. Eu não sei. Alguns países já existem. Sim, eu não sei qual é a medida do tempo disso, sabe? Porque, né, pra gente, às vezes, um dia, pra Deus, 1000 dias, um dia, a mesma coisa. Eu não sei qual é a medida, mas que isso que a gente vive aqui agora, hoje, esse conforto, não vai demorar muito para acabar. É a comodidade, né? Pois é. E o objetivo daqui hoje é exatamente chacoalhar a gente. O que a gente está fazendo? Que tempo que a gente está perdendo com as nossas vidas? O que vale mais? Eu queria pensar sobre a minha carreira, sobre, enfim, eu quero construir os meus bens, quero alcançar as coisas. Isso não é inválido, isso não é um problema. Mas o problema é se o nosso coração estiver completamente nisso.
E o nosso coração precisa estar no Senhor. É o que eu falo, as coisas elas são consequências. Sim. Eu estava lendo de uma reportagem como que os Estados Unidos se tornou o país que eles são hoje. Hoje tem seus problemas, mas foi o Evangelho. A mudança da sociedade americana, o crescimento, eles são o que eles são pelo protestantismo. Nós somos aqui. Que está se perdendo Nós somos aqui, nós estamos hoje aqui porque um americano veio para cá, desbravando essa mata, que era uma. Eu lembro que tem uma frase dele que acho que ele fala assim: eu nunca vi um lugar com tantas cruzes, né? E sem evangelho, quando ele aportou aqui no Rio de Janeiro. É legal a gente olhar para esse ponto do conforto da comunidade. Deixa eu só concluir, porque uma coisa traz a outra. Sim. A gente acha que a pessoa ela tem que abrir mão da sua carreira por causa do evangelho. Não. Você pode servir a Deus onde você estiver. Hoje, por exemplo, tem um ministro do STF que é um pastor. O trabalho que ele está fazendo não vem ao caso, mas ele é um pastor presbiteriano. Deus colocou o cara lá. Tem homens que são médicos, que são cristãos, que são protestantes fiéis ao Senhor e são médicos. Caras aí, então você pode, não é para você evangelizar, você tem que abrir mão da sua carreira, pelo contrário, você tem que ser uma pessoa para você trabalhar no Senhor na onde você estiver, seja no mercado financeiro, seja na igreja, seja na engenharia, seja na limpeza, onde for. Deus não quer te excluir, não quer que você seja uma pessoa, pelo contrário, Ele quer trazer melhoras. Esse conforto não significa que a gente tem que abrir mão das nossas facilidades da vida, pelo contrário, isso tem que ser consequência da nossa vida. Mas é questão de entendimento, né? Eu entendo dessa forma, não estou dizendo que eu estou certo, eu entendo dessa forma, que a gente não vai, o avanço na nossa vida, o crescimento da nossa vida, não tem a ver com eu abrir mão de uma coisa, tem a ver com eu ser fiel ao Senhor, naquilo, aonde eu tiver, Deus vai estar. Então eu penso que nós temos que crescer como pessoa, mas crescer também como cristão. Não pode abrir uma mão da outra, é o meu ponto de vista. Né? Sim. E isso não é o que você falou, não diz que a gente tem que abandonar tudo e pode ser. Pode ser, sim. Abandona tudo e vai pregar o Evangelho. Amém. Mas não significa, porque eu estava lembrando agora, eu tenho a oportunidade de estar com o Ecos, né, a nossa célula dos jovens também, e num dos últimos a gente estava falando sobre Moisés, né, quando recebeu o bastão de Deus para pregar o Evangelho, para pregar, né, para libertar o povo lá do Egito. E aí a gente chegou nas conclusões, o que a gente tem feito com o bastão que Deus deu para a gente? O que a gente tem, como é que a gente tem seguido? E aí... É o nosso talento, né? O meu bastão vai ser dinheiro, de outro médico, exatamente, de outro psicólogo, enfim, o que a gente está fazendo com o nosso bastão em prol do avanço do Evangelho, em prol do crescimento do reino, e não em prol do meu avanço, em prol do meu crescimento, porque é a consequência, quando Deus está na frente, o resto acontece da maneira que Ele quer. Exatamente. E é melhor, é bom, perfeito e agradável. Exatamente. E aí a gente chega nessa questão também, porque também acontecia, aqui no texto, né, de Jeremias 5, não eram só os ricos que não conheciam e que estavam distantes de Deus, mas os pobres também. Então a gente traz um outro parecer aqui que é importante a gente não esquecer. Essas pessoas não tinham conforto, não tinham as facilidades que esses ricos tinham, que essas pessoas tinham, e mesmo assim elas se esqueciam do Senhor. Então acaba que, no final das contas, não é muito uma questão de status social, não é muito uma questão de condição financeira, de cargos, de onde a gente está na sociedade, mas aqui aponta para um problema muito, muito mais profundo, e que a gente tende a parar quando está chegando perto dele, porque incomoda absurdamente e acaba com a gente. É a questão do coração. Todo mundo ali tinha um problema no coração. Os pobres, os ricos, os mais ou menos, quem tinha conforto, quem não tinha, quem sabia da palavra de Deus, quem não sabia, todo mundo tinha um problema no coração. E qual era o problema? Deus, eu não quero te servir. Eu quero primeiro me servir ou ser servido. Ou os dois. E era uma declaração completa, em alto e bom som. Eu quero ser independente de Deus. E quando a gente viu isso também, Adão e Eva, eles podiam fazer de tudo.
A única coisa que eles não podiam fazer, foram lá e fizeram. Deus, eu quero ser independente. Eu não quero caminhar com o Senhor. Eu posso até estar com o Senhor aos domingos, né? Tem culto, tem ceia, tem tudo mais. Enfim, durante a semana a gente tem os ecos, a gente tem culto jovem também. Bem legal, é muito legal estar com esse pessoal e tudo mais. Mas chega segunda-feira, chega terça, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Deus, não está dando tempo. Não dá tempo para a gente conversar agora. E pronto, vê como a nossa rotina já engoliu tudo. Sejamos ricos ou pobres, sejamos líderes ou os mais simples da sociedade. A rotina consome, e esse é o problema do nosso coração. Quando a nossa rotina fala mais alto do que Deus, do que a palavra de Deus. Quando a nossa vida quer ganhar mais força do que a própria vida de Deus exalando através de nós e em nós. E a gente perde a noção, a gente perde a perspectiva desse privilégio do que foi a cruz, que foi o ponto central. E realmente, se a gente for parar para pensar, se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria por que a gente estar aqui. Porque não existiria evangelho. Seria uma grande mentira. Seria um cara doido, né? Falando, eu sou o rei dos reis, eu vim de outro reino, meu reino não é daqui. Tá, morreu, não ressuscitou, que isso? Então é uma grande mentira. Seria melhor a gente fazer tudo que dá na cabeça da gente. Exato, pois é. Se eu quero me drogar, eu quero me drogar. Depois, o que vai acontecer depois? Exato. Depois não tem nada para acontecer, então vamos acontecer aqui, né? E o que você falou foi perfeito, porque é exatamente isso que a gente faz. Exatamente isso que a gente faz, o que dá na cabeça. E não pode ser assim. Não, pois é. E aí, é crente, eu tô falando de crente. Exato. E essa declaração total de esqueci da cruz, esqueci que Jesus ressuscitou. E por isso a gente precisa estar em contato direto com essa verdade, com essas palavras. Porque isso aqui, o próprio Senhor, o Espírito Santo, não nos deixa esquecer. Olha, se lembra, teu Deus ressuscitou dos mortos e acabou com a força disso que está na sua mente agora. E isso não te domina mais. E você pode viver numa nova perspectiva, de uma nova maneira. Não esquece essas palavras. Não esquece essa verdade. Tem um novo e vivo caminho apontado para você. Olha para frente, não para os lados. Quando eu falar, deixa eu falar. Não, eu achei muito interessante, porque isso me lembrou que como é que pode existir cristãos que agem desse jeito, né? Porque na teoria não deveria existir, verdade? Só que nominalmente existe uma porção, gente. A gente precisa ampliar a mente em relação à igreja visível e à invisível. Muitas pessoas que estão entre nós não são redimidos, sabe? E isso precisa ser um sinal de alerta, porque muitas vezes as pessoas professam adorar esse Deus, mas vive como um ateu, vive como um niilista, vive como tudo menos um filho de Deus. Então é muito importante a gente casar realmente a vivência naquilo que a gente crê. Eu vou fazer um paralelo aqui, é uma coisa que eu estou vivendo, sabe? Por exemplo, uma pessoa, por causa da chegada da menopausa, eu estou sendo empurrada para fazer atividade física na marra, comer corretamente. Eu estou sendo verdadeiramente empurrada. Tá, tudo bem, beleza. Aí eu fiz esse exame, está tudo bem. Aí eu vou sentar em frente ao sofá, à televisão, porque está tudo bem, e vou ficar lá comendo bolo, chocolate, vendo Netflix. O próximo exame que eu fizer vai dar uma horrível. Se eu estou bem, se eu estou fazendo atividade física, se eu estou mantendo a minha massa muscular, criando a massa muscular, o que eu tenho que fazer para continuar assim? Continuar fazendo atividade física cada vez mais, levantando mais peso. Para quê? Pelo menos para manter. Comendo corretamente. É a mesma coisa, gente. O evangelho é a mesma coisa. Se você quando eu falo do conforto, é exatamente isso. Entendeu? A vida espiritual também nos demanda desafios. E, na verdade, a gente deve se desafiar espiritualmente também.
E se a gente não se desafia espiritualmente, o Senhor que nos ama e disciplina a quem ama, tá? Ele vai trazer esses desafios para a gente. E eu digo individualmente, e vai trazer desafios para a igreja. Por isso que eu falo da perseguição. Com certeza. Ela não vai demorar. E não foi, eu pensei isso, e teve um pastor aqui, o pastor Jaime Kemp, ele falou isso também. Tá? E o homem tem 90 e poucos anos. Teve uma outra mulher também que falou, a Edmeia Williams, que eu fui no congresso da Sinodal, ela falou também. Ela falou, gente, olhem os sinais, as coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu acho que a igreja tem que despertar. Óbvio, se a igreja não despertar, não vai ter perseguição. Não é isso que eu estou falando, isso está na história. Isso aí, as coisas que tem que acontecer, acontecem. Né? Mas do jeito que eu estou vendo, tá? Ou seja, eu estou lá no Netflix comendo, entendeu? Aí, cara, porque um dia quando eu for no médico, o médico vai me dar uma bronca. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E isso não leva a gente, perfeito isso, mas isso não leva a gente para um legalismo, né? Do tipo, então agora eu vou, já que o Guilherme falou a questão de rotina, então eu vou ter que tirar um pouco do cuidado com os meus filhos, vou trabalhar um pouco menos, e aí eu boto, sei lá, umas 3, 4 horas de ler a palavra de Deus, de orar, de jejuar. Não é exatamente isso, porque isso seria um puro legalismo. A gente mudar comportamentos externamente. E o que Deus quer é uma mudança de dentro para fora. É a gente entender, não, de verdade, tem alguma coisa que está roubando meu tempo. Pode ser o Netflix, e aí, se a gente for parar para pesar, poxa, será que isso é realmente mais importante do que me deleitar com o Senhor? Não significa que, nossa, não pode. Claro que pode. Pode sim. E tudo que a gente fizer, que seja para a glória de Deus. Mas tem coisas que em determinado momento tomam tanto conta da nossa vida que param de ser para a glória de Deus. E a gente precisa identificar isso. Mas é fato. Precisa ser uma mudança de dentro para fora. Para que a gente não seja legalista e seja um puro comportamento, uma pura mudança de rotina. E não é isso que Deus quer. Deus quer algo mais profundo com a gente. E é interessante a gente sempre fazer essa diferença, porque senão a gente é levado a uma mudança muito rápida, que pode acontecer aqui nos próximos dias e depois se perde, porque não tem raiz no Evangelho, não tem raiz na fonte real, na palavra de Deus. E é isso que você falou também, que o Evangelho, né, a palavra de Deus, é a nossa comida. E às vezes a gente esquece de fazer as refeições principais no dia. A gente esquece de fazer lá a comida, ir para a cozinha, preparar tudo com cuidado, às vezes até meio na pressa, mas a gente não deixa, né? Normalmente, né, quando a gente está em uma vida mais tranquila, mais normal, a gente realmente não esquece, não pula as nossas refeições. E o Evangelho, a palavra de Deus, é a nossa comida espiritual. E por que a gente esquece? Por que a gente deixa? Se a gente parar de comer o alimento físico, né, a gente morre. A gente vai definhando. Mesma coisa com a palavra de Deus, a gente vai definhando espiritualmente. E só pode ser esse o rumo, porque a gente esquece. A gente esquece e a gente chega ao ponto de ter a coragem de dizer para Deus, eu não quero te servir. É isso mesmo, Senhor. E não, que a gente sempre seja confrontado pelo Evangelho, constrangido pela sua palavra, para que a gente fale, não, eu só posso te servir. Diante disso, eu só posso me entregar, eu só posso me render. E aí, a gente voltando para o contexto desse povo lá de Jerusalém, eles ainda não estavam nesse entendimento, né? Nessa verdade. E o que acontece, a gente vê dos versículos 7 ao 9, exatamente essa sociedade completamente erotizada, se entregando em suas paixões, se relacionando entre si das formas mais horríveis possíveis, e é exatamente o que a gente fala até aqui na nossa revista, né? É uma das características evidentes de uma nação, de um povo que se esqueceu de Deus, é o desejo desenfreado por coisas que não são de Deus. Quando Deus deixa de ser o deleite da alma do crente, ele procura outras fontes. Então a gente chega ao ponto de, eu quero tudo.
desde que não seja Deus. Não me venha com a palavra de Deus agora. Não me venha destruir os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos que estão dando aqui na telha, porque eu quero fazer, eu quero isso tudo, e eu quero tudo. Pode me oferecer tudo, desde que não seja Deus. Porque se for Deus, vai acabar comigo. E aí eu não vou conseguir fazer tudo que eu estou querendo, tudo que eu estou planejando. E aí esse é o problema. Quando a gente se esquece de Deus, quando a gente deixa de se deleitar em Deus, a gente quer qualquer outra fonte, menos Ele. E essa é a sujeira do pecado, o mal mesmo do que o pecado faz. Ele muda a nossa mente, o nosso coração a tal ponto que a gente não enxerga que qualquer outra fonte é lixo, é fonte de lixo, comparado com a preciosidade da fonte de águas vivas, que é o próprio Senhor. E só Ele, só quando a gente se debruça sobre a palavra dele que a gente pode ser lembrado disso, para viver de fato da forma que Ele deseja e da forma que Ele criou a gente para viver, não da forma que a gente acha que tem que ser, porque sempre dá problema, sempre dá errado. E aí por quê? Porque eu não sei fazer bem? Você que não sabe fazer bem, você que não conseguiu fazer o contorno ali e deu errado para você, para mim está dando certo. Não, vou te adiantar que vai dar errado, se você acha isso. Não agora, depois, mas não amaldiçoando nada, mas é porque é a palavra de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E infelizmente, ainda assim, quando a gente se esquece dele, a gente diz, não, mas eu acho que a minha pode ser um pouquinho boa, um pouquinho perfeita, um pouquinho agradável. Ou talvez até mais do que a de Deus. E nunca é, nunca vai ser. Não tem como. Queira a gente ou não. Mas eu não acredito. Não tem problema, vai continuar sendo. E é isso. Fala. Tem um teólogo não, um homem muito influente no século XX, chamado C.S. Lewis, e ele falou uma vez que a dor é o megafone de Deus para atrair, as pessoas, para atrair os seus eleitos. Porque muitas pessoas acabam se enveredando por esses caminhos e falando, não, isso é de Deus sim, pode fazer, não, isso aqui também é o caminho de Deus, você tá muito tapado seguindo só esse cantinho de conduta. E aí a gente percebe que a gente está diante de vários desvios graves de pessoas que já estão condenadas, né? E aí a pessoa, enquanto você está nesse entrave, sentindo que a sua vida está tendo, Deus está te chamando, você tem que aproveitar, porque se você realmente é um eleito de Deus, Deus está te incomodando para trazer você de volta, e não deixando você a própria sorte do que você pensa ser correto, sabe? Tem muitos aí, tem muitos anunciando assim. E aí pode parecer um pouco... Pode falar. É muito cômodo seguir o caminho da manada. A manada está indo no precipício. Mas as pessoas falam assim, bem, eu sei que tem precipício, mas vai que comigo vai ser diferente. Quando chegar lá na hora eu vou voar, todo mundo vai cair, mas eu vou voar. Então, em prol de não deixar a manada triste, as pessoas vão seguindo. Só que enquanto a gente vai seguindo, a gente vai esquecendo que a nossa identidade tem que ser diferente. A nossa identidade é de morador do céu. Nós vamos para o céu. Então a nossa postura tem que ser diferente. Ainda que a manada siga, a gente tem que fazer aquele ponto de aqui eu não vou. O meu caminho é diferente. Não foi para isso que eu fui criado. Não é isso que Deus espera de mim. E é sempre um ponto diferente. Agora, eu ia falar essa frase há algum tempo atrás. Nós somos a única Bíblia que alguém pode ler, alguém do mundo. Então, quando a manada estiver seguindo, elas vão olhar e falar assim, mas por que ela, por que ele não faz? Por que é diferente ali na história? E é essa diferença que a gente tem que fazer. As pessoas têm que parar e falar assim, ainda que todo mundo faça isso que é legal, não é legal, gente, ninguém me pegou, tá tudo bem. Mas por que esse
eu vou viver a margem da lei, porque eu quero mais aquele que está lá em cima, que me convidou para ser diferente, do que o meu patrão que vai falar que, olha, eu posso mandar embora, isso não tem problema, porque o dono do ouro, da prata, vai me mandar melhor. É assim que a gente vive. É assim que a gente vive. Essa postura que Deus tem da gente. E às vezes é mais fácil seguir a manada e domingo aí tudo bem. Eu fico no meio da outra manada e eu estou aqui cantando, glória a Deus. E segunda-feira vai ser diferente. Mas a gente tem que assumir essa postura do não. Eu tenho que ser igualzinho lá na igreja, tem que ser aqui. Né? E para a gente ser essa Bíblia, né, a gente precisa conhecer a Bíblia. Sim. Porque senão a gente vai. Grudadinho com isso, não tem A poder. gente vai divulgar errado. Sozinho a gente não vai. E esse é o grande problema que a gente não pode esquecer também. Porque se eu não souber isso daqui, eu vou falar de alguma forma deturpada. E aí eu vou criar um outro evangelho, eu vou criar, como a gente falou lá no início, uma outra Bíblia. E ainda chamar de Bíblia. Tem uma determinada igreja, não vou falar o nome aqui, que ela tem um slogan que eu não concordo, nunca concordei. Ela fala assim: a nossa missão é formar vencedores. E eu fico pensando, Jesus me deu a função de formar discípulos. Vencedores em que sentido? Nossa missão é formar discípulos. É a missão da igreja, ir de fazer discípulos. Jesus não falou ir de fazer vencedores. Assim, a gente, eu penso assim, eu estou tirando isso para a minha vida também. Eu falo aqui como exemplo para mim, eu sempre dou esse slogan, não vou falar o nome da igreja, mas quem conhece sabe qual igreja que é. Estou falando que a igreja está, mas eu acho que a igreja está, assim, a primícia está errada. A primícia não, perdão, Um pouco equivocada, né? a premissa, perdão, eu falei. A premissa está equivocada. Porque o evangelho genuíno é fazer discípulos. Porque um discípulo faz outro discípulo. E não, então são tempos assim, então eu acho que a igreja, estou trazendo isso para a nossa vida também aqui. O que nós estamos fazendo? Onde eu moro na Tijuca ali, eu sei porque Deus me chamou, eu sei qual é o dom que eu tenho. Eu tenho um dom de misericórdia. Deus me chamou para esse mundo. E eu estou abrindo mão disso. Tem tanto morador de rua onde eu moro. Com quantos eu já lidei? Eu fazia isso no passado. Essa semana eu estava voltando do hortifruti ali na Vanhagem e tem um rapaz que fica jogando moeda ali. Eu já quis falar com ele várias vezes, mas esse dia eu tentei falar com ele. Ele é totalmente lunático. Não sei se é demônio, não sei se é problema mental, não sei se a rua fez aquilo com ele, não sei se é droga. Mas quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu vejo os mesmos moradores de rua, eu passo como sendo um objeto, em frente à igreja de Santo Afonso, ali onde eu moro. Eu sei porque Deus me chamou. E eu estou em falta com Deus, eu sei disso. E a gente tem que voltar, cara, para saber o que nós temos que fazer dentro da casa do Senhor. Então, a gente está em falta, como a irmã aqui falou. Qual é a Bíblia que estão vendo na gente? Eu estou tirando essa lição para mim, eu não estou querendo só dois pontos, que a gente está equivocado, eu estou equivocado naquilo que eu estou vivendo, minhas prioridades, entendeu? E quando eu vejo esse slogan dessa igreja, eu paro para pensar, o que a gente está fazendo? A gente está desvirtuado, está perdendo o foco, entendeu? A gente está perdendo o foco. Desculpa se eu estou falando demais, não, atrapalhando a tua condução, tá? A gente precisa voltar para os eixos sempre, né? E só o Senhor pode nos fazer voltar. A gente é como a ovelha, que sem o pastor vai para qualquer direção, qualquer lado, mas quando a gente ouve a voz do pastor, agora sim, exatamente o que eu tenho que fazer. E ovelha enxerga pouco, né? Ela não enxerga mais no momento. Exato. Por isso que ela precisa do pastor. Exatamente. Então, se ela se afasta do rebanho, se afasta do pastor, fica sem rumo. E aí, isso pode parecer um pouco desesperador para a gente, né? Porque e agora? Tá todo mundo aqui em Jerusalém, no caos. Eu também estou vendo aqui que realmente estou querendo fazer um monte de coisa que dá na telha, e agora vendo que isso é complicado, isso dá problema, mas é legal a gente sempre trazer essa perspectiva do processo de Deus com toda a criação e com as nossas vidas também. Algo foi criado. Em algum momento houve essa tentativa, esse desejo por independência. Queda. E agora? Quem poderá nos salvar? Como que isso vai acontecer?
E a gente pode ver aqui também, que fala lá em 1 João 3, pega o trecho, versículo 6 e 9. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Chegamos no ponto em que fomos alcançados pelo Evangelho. Fomos alcançados pela graça e favor de Deus. Jesus morreu e ressuscitou, para que agora a gente fosse incluído nesse povo. Todo aquele que permanece em Deus, todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Então tudo que a gente falou aqui, a gente vai falar, a gente quer fazer essas coisas, a gente quer pegar a independência de Deus. Isso valida a gente? Já que o Guilherme está falando que a gente quer e realmente eu quero, desisto, não tem, realmente eu não consigo fazer mais nada diferente disso. Que ótimo, vamos desistir mesmo. A gente pode desistir da gente, e a gente desiste da nossa própria força. Realmente, eu não consigo fazer nada diferente disso sozinho. Mas todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então agora existe um ponto que encerra por completo essa vida, e deve encerrar. Nós somos nascidos de Deus. Nós somos aqueles chamados para sermos cartas vivas, sermos a Bíblia que o mundo vai ler, para sermos aqueles que divulgam e proclamam o Evangelho, a palavra de Deus. Então, a gente precisa se debruçar sobre a palavra, se deleitar no Senhor, para que a gente não viva pecando, para que a gente não continue. Mas só por isso? Seria chato se fosse só por isso. Não. Porque a gente entendeu que a gente tem acesso livre ao Rei dos Reis, ao Criador dos céus e da terra, dono de todo o universo. E isso deve encher os nossos olhos. É um vídeo diferente. Exato, exatamente. E agora a gente tem um novo rumo, uma nova proposta de vida, que é muito diferente da que o mundo oferece. E agora existe solução. Agora eu sou uma ovelha que não enxergo tão bem, mas tem alguém que está enxergando na frente. Tem alguém que está me guiando. E tem alguém que realmente não solta. E me ajuda a seguir, me ajuda a caminhar. Enquanto a gente estava falando alguma coisa, eu lembrei de o trecho de uma canção que toca muito na minha vida e fala que o Senhor vai ter o nosso coração de um jeito ou de outro, mesmo na armadilha da agonia ou na armadilha da euforia. E é muito interessante a gente pensar nesse jogo de palavras. Quando a gente está numa alegria imensa, numa euforia, isso é uma grande armadilha, porque aconteceu uma bênção maravilhosa com as nossas vidas. E aí, poxa, glória a Deus, mas agora eu vou viver isso. E sem Deus, eu esqueço de Deus rapidamente, porque essas coisas brilham mais nos meus olhos e enchem mais. Era tudo que eu queria, era tudo que eu desejava e aconteceu. Então é uma armadilha de euforia, mas que nessa armadilha Deus pega a gente de um jeito e fala: não, calma, fui eu que te proporcionei isso e você é meu. E isso é para a gente viver juntos, baseado na minha palavra. Mas também a armadilha da agonia. Deus, eu estou passando por um caos, por uma questão horrível, e foi o Senhor que me colocou nisso. O Senhor é o culpado. O Senhor é o culpado porque eu me deixei levar, porque eu caí nisso, e eu estou revoltado, e eu estou bravo com o Senhor. A culpa é do Senhor. E isso é uma armadilha da agonia. A gente se voltar contra Deus e se esquecer de quem Ele é. E a gente cria um outro Deus, a gente cria um outro caráter de Deus, que não existe, que não é verdadeiro. Mas que nessa armadilha da agonia, Deus também encontra a gente. Pega a gente de um jeito que a gente entenda: nossa, está caótico, aconteceu, já foi. Mas Deus, o Senhor vai ter o meu coração, de um jeito ou de outro, eis-me aqui. E que a gente possa
passar por isso juntos, porque eu não consigo passar sozinho. Só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode me dar um novo rumo. Então essa é a esperança que tira a nossa aflição e nos traz o entendimento de que realmente existe um caminho a percorrer, realmente existe uma saída para todas as coisas. Não tem nada que esteja perdido, não tem nada que tenha fugido do controle soberano das mãos de Deus. Tudo. Sejam as agonias, sejam as euforias, tudo está nas mãos dele. E ele sabe exatamente como tratar com cada um dos seus. A gente só precisa se render, se entregar de todo o nosso ser a isso. E alguém quer falar mais alguma coisa, algum ponto? Não. E a gente vê exatamente sobre essas questões, né? Hoje as pessoas se curvam diariamente a dinheiro, poder, sexo, fama. E a gente vê até com as questões das redes sociais, na internet. Não, eu quero likes, eu quero curtidas, assim eu vou ficar satisfeito, eu vou ficar bem. E a gente vê que os altares não estão mais assim, né, como era nesses tempos antigos. Eu vou construir uma estátua de bronze. Os altares estão no nosso próprio coração. E a gente cria os ídolos. E essa não deixa de ser a fuga do ser humano do propósito para o qual ele foi criado. E a gente se esquece desse propósito. E a nossa missão hoje, com tudo que a gente falou aqui, com tudo que a gente viu, é a gente se lembrar todos os dias qual a nossa missão. Formar vencedores, formar discípulos, ser mais parecidos com Jesus, desfrutar, aprender mais da palavra dele. Porque o próprio Senhor ensinou que os problemas são do coração que vem os maus desígnios, todas as impurezas, todas as questões, e a gente não pode deixar de afundar nisso. Se há algum problema, se tem alguma questão, ou se a gente está numa euforia imensa, a gente precisa avaliar o nosso coração e entender o que está acontecendo, quem está tomando conta desse coração. E aí, depois desse recado todo dado por Jeremias a esse povo de Jerusalém: olha, vocês estão servindo a outros deuses, vocês estão se entregando a outras paixões, vocês estão se esquecendo do Senhor, vocês estão buscando a independência do Senhor. Isso não faz o menor sentido, isso nem é possível, não dá, porque só vai resultar em morte. E agora é a hora que o Senhor faz a poda, que o Senhor traz de volta aos eixos. Ele removeria todos os ramos que não produziam frutos e que só atrapalhavam o crescimento da videira. E aí a gente vê um anúncio aqui, no versículo 6, né? Por isso o leão do bosque os matará, o lobo do deserto os assolará, e ele vai seguindo. E a gente vê esse povo de Deus sendo cercado de todos os lados. O leão do bosque matará, o lobo dos desertos. Então a gente vê de todos os lados vem aquilo para, de fato, fazer essa poda no povo. E a gente vê que isso é um prenúncio do cativeiro que viria, considerando esse contexto do povo de Jerusalém, né, lá do reino de Judá, e o cativeiro que estaria por vir e que serviria de um exemplo de que não é possível que haja esperança nos homens. Os homens não podem fazer nada sem o Senhor. E tudo que é construído fora dele é também destruído e gera ruínas. E o fracasso, a corrupção dos seres humanos servem unicamente para apresentar a gente que a solução vem de Deus. Que não é possível, por mais que a gente fechasse aqui um grupo e falasse: olha só, a gente agora tem um plano. A gente vai formar alguém que seja igual a Jesus. E a gente vai assim cercar essa pessoa de todos os lados e ela vai ser incrível. E
e a gente vai divulgar como se ela fosse a salvadora do mundo e ela que vai salvar o mundo agora, porque a gente viu que Jesus veio, mas o mundo continua caído e continua dando ruim. E aí a gente vai fazer agora isso. Só o nosso grupo aqui vai ser responsável por fazer. Nem isso seria possível da gente chegar aos pés daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo é. A gente falharia miseravelmente. Não seria possível. Não tem como a gente se formar, a gente se fazer alguém à altura de Deus. E toda a nossa ruína só prova. A gente precisa de Deus. A gente precisa do Senhor todos os dias das nossas vidas. E não há nada que a gente possa fazer para fugir disso. E graças a Deus, porque não nós, mas na cruz, o próprio Senhor venceu as força do pecado, venceu o poder das trevas e nos libertou para essa novidade de vida. E Ele veio exatamente para ser e para fazer aquilo que Adão fracassou completamente, aquilo que Adão não conseguiu. E o próprio Senhor é a nossa redenção. Então a gente viu sobre esse povo, a condição que eles estavam submetidos em criação, o pecado, a queda deles, a corrupção moral, espiritual a que eles estavam submetidos. Mas graças a Deus a gente não termina isso sem falar da redenção que o nosso Senhor tem para as nossas vidas. E agora existe uma solução, existe uma saída. E se a gente permanecer fiel a Ele, fiel a essas palavras, a essas verdades, nós, a sua noiva, vai permanecer e não vai perecer. Assim como esse povo estava perecendo, que eles estavam se relacionando com as mulheres, com outros maridos, e a analogia, a aproximação que a gente faz aqui é que, de fato, Deus é o nosso marido, nós somos a sua noiva. E agora a gente tem a oportunidade de agir diferente desse povo. Realmente, nós como noivas vamos permanecer fiéis ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E não tem como para a gente viver longe disso. Não faz sentido, não é viável. Não é bom. Então que a gente se renda por completo ao nosso Senhor. E Deus realmente não compactua com o pecado. A gente precisa viver buscando essa santidade e levando a outros também essa palavra, essa verdade. Graças a Deus pelo sacrifício dele, que nos liberta e que nos resgata. E o que a gente fica de aplicação, de entendimento para isso tudo que a gente falou hoje, A gente entende que, de fato, a gente precisa tomar um certo cuidado com as influências que a gente está tendo. Porque o mundo está aí divulgando as suas ideias, o mundo está aí pregando um outro evangelho, uma outra redenção, um outro resgate para toda a humanidade caída. E nós temos acesso à verdade de fato. Então que a gente tenha cuidado com as influências que a gente está deixando dominar a nossa mente, nosso coração. Principalmente com as facilidades de hoje, a gente tem YouTube, Netflix, tantos acessos no Instagram e várias promoções, várias propagandas, que às vezes falam, olha, mude sua vida em 5 dias. Não é? E aí, o dedo treme. A gente fala, vou clicar. Fique rico em 5 anos. Fique rico e aprenda a ficar rico. Tem propaganda que te ensina em 7 dias, rápido. Não, e tem gente que cai, tá? Exatamente. Tem gente que cai. Esse é um exemplo, mas a gente pode levar para outras coisas também, de moralidade, de tudo mais. Tudo mais, então, de tudo, para todas as áreas, essa rapidez aí, O nicho está aberto. E a gente precisa estar atento a isso. De verdade, não é isso que satisfaz a minha alma, não é isso que... Isso não condiz com a palavra de Deus. Ainda tem um tempinho, De novo. Tem. Tem? Mas rapidinho, de novo, isso não invalida todas as coisas, Isso não
não invalida o nosso trabalho, isso não invalida o que a gente tem feito com o nosso bastão para a honra e para a glória de Deus, mas isso invalida sim o que foge da palavra e da verdade do Senhor. Quer falar? Eu estou passando uma situação, eu mudei de setor no trabalho, e aí eu estou me aproximando de uma moça assim, tem 40 anos, olha eu. O que acontece? Ela casou, separou, juntou outra pessoa, teve um filho. E ela, assim, para você ver assim, como é que a gente, para a gente falar de Deus, além, óbvio que a gente tem que orar, buscar a orientação do Espírito Santo, né? Mas não tá fácil não, viu? E ela é simpatizante das religiões afrodescendentes, né? Religiões afro. Afrodescendência é religiões afro, isso, eu tô me acostumando, gente. Calma. É verdade. As religiões afro, né? Então, por exemplo, você falou muito sobre que nós somos a noiva, que Jesus é o nosso marido, né? Gente, tá difícil, porque assim, como é que ela não acredita em casamento, ela não acredita em relacionamento. Então assim, para essas pessoas que a gente vai ter que falar de Jesus, porque no passado a gente falava de Jesus para uma mulher que era dona de casa, casada, ou então que não fosse dona de casa, ela trabalhava, mas ela tinha a família dela, ela sabia o que era família, né? Cara, eu estou com essa dificuldade de falar do Evangelho para ela, mas de chegar nesse ponto, porque eu não consigo. Eu tô pedindo a Deus assim, orientação, porque tá difícil falar. Eu não consigo falar, porque assim, óbvio que a gente sabe que é Deus que convence, né? Mas a gente, racionalmente, a gente vai sair falando qualquer coisa, né? A gente tem que pensar o que a gente vai falar, né? Então, assim, tá sendo difícil. Outro dia também eu estava vendo com a Isabel, que tem um grupo, na Coreia, que é onde tem tem uma concentração absurda de crente, né? Na Coreia tem agora um nicho de feministas que elas, depois que você entra, como se fosse um clã, né? Depois que você entra, você não pode sair, tá? Aí são mulheres, elas não podem casar, tá? Elas não podem casar. Elas não podem se relacionar com homens, tá? É tipo proibição mesmo, né? Uma regra. Ou seja, ela não pode ter amizade, ela pode falar, mas não pode ter amizade com homens, tá? Então é um nível de feminista é um negócio mais avançado, tá? E tem várias meninas que estão assim adeptas. Então elas andam em grupos de mulheres. Então assim, é para esse tipo de pessoas que a gente vai conseguir, que a gente tem que... Então, assim, como é que você vai falar do Evangelho sem falar de casamento? Porque é casamento. E como é que a gente vai falar do Evangelho se os casamentos, os nossos, também estão complicados? Tá? Então, assim, é um questionamento que eu trago aqui pra gente, porque assim, eu vou falar pra ela, não, você não pode pensar assim sobre casamento, mas eu só posso falar isso pra ela se meu casamento tiver, não é? Senão eu não vou estar sendo falsa. Então, assim, gente, tá nesse nível. E o diabo, ele acusa mesmo, ele fala assim, vem cá, tu falando de casamento por quê? Porque o casamento é uma droga. Entendeu? É isso. Então, assim, a gente precisa realmente ser coerente. Se eu vou falar sobre Jesus, que Jesus eu sou a noiva, e que Jesus é o noivo, eu tenho que me aplicar no meu casamento. Porque eu tenho que mostrar para o mundo o que é um casamento. Óbvio que não é questão de... Eu sei que os casamentos, nós somos imperfeitos. Você está entendendo? Mas a gente tem que procurar melhorar a todo momento, tá? Eu sou imperfeita, ele sabe, e eu sei que ele não é perfeito, mas a gente tem que procurar melhorar, tem que melhorar, gente. Tem que melhorar em casa. A gente tem que procurar melhorar, mas essa é uma questão também que o pecado, que os nossos defeitos não nos travem de falar do modelo perfeito. Claro. Que também é uma questão, e às vezes eu também tenho muita questão com isso. Mais trava. Eu tô travada para ver assim, cara, como é que eu vou falar, como é que eu vou chegar nessa mulher? Sim, exato. Mas que a gente tenha como modelo referencial Jesus e vá. Mas é um processo.
porque eu te entendo 100%. Acontece. Vamos lá? Voltando aqui, meus irmãos, graças a Deus por essa aula, uma aula muito abençoada, como vocês puderam ver, a participação das pessoas, é um tema que realmente mexeu com as nossas vidas. Foi muito proveitoso ver que realmente a lição se propõe a termos uma conduta diferenciada em relação ao reino, né? Nós realmente entendermos o que é viver para Cristo e não viver de aparência, não ter uma vida dupla. Para quem participou do culto também, vocês puderam ver que o reverendo André também falou um pouco a respeito disso, por uma Jesuscidência, né? Foi realmente uma aula muito abençoada. Nesse momento não tenho nada a acrescentar, né, que não já tenha acrescentado durante a aula, né, juntamente com os outros participantes, né? Então, glória a Deus por isso, e vamos orar para a gente encerrar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula, muito obrigado pela vida do Guilherme Valim, Senhor, professor da classe, que se dedicou, estudou esse tema para nos abençoar, Senhor. Ó Deus, continua trabalhando esse tema nas nossas vidas, Senhor. Esteja nos auxiliando em nossa fraqueza, Senhor. Ó Deus, se tem pessoas, Pai, que possuem fraquezas nessa área, Pai, que foi mencionado, Pai. Esse texto rico, Pai, que trata de um problema que aconteceu ali na época de Jeremias, Senhor. Mas é um problema que atravessa as eras, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que na nossa fraqueza, Pai, Teu Espírito nos fortalece, Senhor, e nós clamamos para que todos aqueles que estejam, Pai, participando dessa classe, estejam sendo fortalecidos pelo Teu Espírito, para vencer essa dificuldade, Senhor, para realmente mortificar as obras da carne e terem buscarem uma vida de santidade, Senhor, que não é alcançada por mérito próprio, Senhor, mas por Ti somente, Senhor, que nos capacita. Muito obrigado por essa aula, mais uma vez, é isso que nós choramos, no nome santo do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos encerrando aqui mais uma aula. Como vocês puderam ver, dessa vez, mais uma vez, melhor dizendo, nós não podemos fazer a aula da maneira convencional, quer dizer, pelo Zoom, com transmissão ao vivo para o YouTube, maiores participações, porque nós estamos com um problema na conta do Zoom. Problema esse que a gente pretende contornar já para a próxima aula. Então, acredito que na próxima aula a gente já não tenha mais essa dificuldade, tá bom? E é isso, meus irmãos. Vamos aos nossos motos. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o segundo moto, Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Tenham todos uma ótima semana e até domingo, na aula presencial, meus irmãos. Um abraço.